Então, agora eu vou explicar para vocês aqui os tipos de microciclos. E a gente tem 8. E o primeiro é introdutório. A gente faz 1 ou 2 quando vocês começam a treinar, para possibilitar a passagem gradual do atleta de uma situação de transição para uma realidade de treino. O introdutório é quando você volta a treinar. Por exemplo, chegou janeiro, chegou fevereiro, muita gente voltando a treinar a corrida. Pegou as férias lá em janeiro. Então, essas 2 primeiras semanas de treino são microciclo introdutório, com a sugestão de um volume em torno de 24%. É um treino pequeno, só que eu não vou nem me atentar, não, porque vocês não vão calcular. O importante, eu entendo, é vocês saberem o motivo de cada um dos microciclos, né? Então, por exemplo, o primeiro que a gente faz só no começo, dependendo da pessoa, vai 1, 2, até 3 semanas de introdutório. Não vai fazer teste no início, porque você não conhece, você não sabe como que você volta do treino, você não sabe como que você volta das férias para o treino, então você vai fazer essa transição. Então, aqui é só para fazer essa passagem de uma situação de transição, que você estava de férias, para uma situação de treino. Depois que você faz essa introdução ao treino, você vai fazer um microciclo de controle, um microciclo de teste. É o microciclo no qual são realizadas as avaliações físicas, médicas, se possível, se a pessoa quiser fazer, e principalmente os testes de performance e de VO2 máximo. Deve ser planejado ao fim de cada fase de treinamento. A básica, a inicial já é básica, né? Aqui depois eu vou consertar. A básica, a específica e a competitiva. Então, você vai fazer, por exemplo, são 16 semanas. Eu faço 2 microciclos de controle, 2 microciclos de teste. Um no começo, 16 semanas. Fiz 2 semanas de introdutório. A terceira semana é o microciclo de controle, onde eu vou realizar os testes com meus atletas. Depois que eu realizei esse teste, e aí passam as semanas, fiz na semana 3. Vou repetir o teste em torno de 8 semanas depois. Eu tenho que fazer um teste e um reteste. O primeiro é só para eu identificar como que a pessoa está e começar a fazer os treinos, como vocês viram lá, zona de treinamento e tudo mais. O outro, o reteste, vai ser para eu reajustar o ritmo e entender qual a velocidade que ele vai correr no dia da prova. O intensificador é o treino que o nome já fala, né? Ele já é mais difícil, é uma semana que o treino vai ser intensificado, que você vai treinar um volume maior. Então, ele tem o objetivo de provocar adaptações orgânicas desejáveis, capazes de incrementar o nível de condicionamento do seu atleta. Esse microciclo é um dos mais potentes para você subir de nível. Só que tem o seguinte, não é para fazer só intensificador. Vitor, esse é o melhor? É o melhor, com certeza. Para você intensificar, para você melhorar, esse daqui é o microciclo que faz você evoluir. Mas vocês já ouviram aquela frase, né? Você melhora no descanso. Ou então outra frase, né? Que a gente ouve também na corrida. O descanso também é treino. O intensificador é importante? Sim, muito importante. Mas tem um outro que é tão importante quanto. Que é esse aí, daqui a pouco ele vai aparecer, que é o recuperativo, certo? Porque eu não posso só fazer treinos fortes. Eu tenho que fazer uma semana forte, depois uma semana eu estabilizo, depois eu posso fazer um recuperativo, descanso, deixo o corpo se recuperar, aí depois eu intensifico de novo. Ou seja, você tem uma construção que vai sempre sendo pensada dessa forma. Aqui é difícil, aqui é menos difícil, aqui é fácil. Você tem que sempre deixar o corpo se recuperar. Olha quanta coisa que o treinador pensa para vocês conseguirem correr bem lá no dia da prova. Então, quando vocês percebem que vocês estão evoluindo, sabe que o trabalho do treinador está sendo bem feito. Por isso que é tão valioso você ter um bom treinador desde o começo. Eu sempre falo, né, lá no clube, os melhores treinadores deveriam atuar com os iniciantes e não com a elite. A elite, se quisesse, ela treinava até sozinha. Só que a gente inverte as coisas, né?
A gente acha que os melhores treinadores têm que estar com a elite. Não. O iniciante ele precisa de um melhor treinador que ele puder. Eu comecei a correr sem treinador. Quando eu procurei um treinador, foi para correr a primeira meia maratona. Aí o cara já não tinha muito o que fazer, porque eu falava com ele o que ele precisava fazer e tal, e ele era a distância, e ele aceitava, sabe? E não foi muito bom isso para mim. Eu até fiz um vídeo falando, né, ó, esse treinador eu não indico para ninguém, porque ao invés dele me segurar e falar, não, Vitor, não é o momento de você fazer 21 quilômetros, você tem que fazer 10 agora. Tanto é que eu tenho até vergonha de falar isso. Eu tenho 13 maratonas, 7 ultramaratonas. Mas prova de 10 quilômetros eu tenho 5. 5 provas, 6 provas. Era para ser o contrário, era para eu ter 50 provas de 10 quilômetros e 10 maratonas. Só que eu tenho muito mais ultramaratonas do que provas de 10 quilômetros. Então, esse meu primeiro treinador, ele vacilou comigo nesse aspecto. Ele deveria ter me segurado. E aí ele não fez isso. Hoje eu sou um corredor muito mais lento, porque enquanto iniciante, eu não treinava o que eu precisava treinar. Eu treinava a distância que eu queria correr. E, na verdade, eu não deveria ter corrido. Tanto é que a minha primeira ultramaratona eu fiz com 2 anos como corredor. Sabe? Eu saí do 0 para 80 quilômetros em 2 anos. Isso foi legal? Pai, legal, tá bom, é história, é difícil, tal, tudo bem. Mas não era o momento de eu ter feito isso. Então, os meus treinadores, eles não souberam me segurar na hora certa, né? E hoje eu sou um corredor mais lento do que eu poderia ser por conta disso, né? Porque quanto mais corredores conscientes do papel do treinador, melhor para a gente e melhor para eles, né? Porque uma coisa é você sair dos 5 quilômetros e ir para os 10. Você aumentou ali talvez 30 minutos. Pessoa, por exemplo, tá? Só para a gente fazer alguns cálculos, tá, pessoal? Vai ser mais fácil de eu fazer a conta também de cabeça. A pessoa corre 30 minutos, 5 quilômetros. Vai para 10 quilômetros, de repente vai fazer 1h10. Tá bom, aumentou 35 minutos, 40 minutos. Não é grandes coisas, sabe? Você correr 1 hora é possível. Agora, você sair de 10 para 21 é você dobrar de 60 minutos para 120 minutos. É outra história. Você sair de 21 para 42, não é só você botar mais 21. É você sair talvez de 3 horas para 5 horas de prova. São treinamentos que tem que gostar, tem que ter um momento certo. Era isso que eu queria chegar, era nesse ponto que eu queria chegar, né? Por exemplo, eu falei aqui da Érica, né, minha atleta de Curitiba. Ela está do 0, completou os primeiros 5 quilômetros em 3 meses. Mas ela é personal trainer, ela já correu anteriormente 5, 10 quilômetros, ela faz o fortalecimento, ela está dentro do peso, né, não está acima do peso. Então, ela já tem ela joga futebol também, 1 vez por semana. Então, para ela sair do 0, entre aspas, né? 0 entre aspas, porque ela não é uma iniciante. Ela já é uma personal trainer, já tem a experiência de correr anteriormente, mas agora ela não estava treinando corrida. Eu falei assim, Vitor, eu quero correr 42 quilômetros. Aí tá bom, quando? Em novembro. Eu falei assim, novembro não dá não, você está no 0. Isso, a nossa conversa foi em novembro. Ela queria 1 ano correr 42. Eu falei assim, não, esse não dá não. Você tem que fazer, esse ano não dá não. Ela, e ano que vem, 2026? Daqui a 2 anos? Eu acho que dá. Mas lembrando, ela já é personal trainer, ela já corria muito tempo antes, ela estava sem correr alguns meses. Então é diferente. Aí o que eu fiz com ela? Fiz um planejamento de aumentar 5 quilômetros a cada 3 meses. Então no primeiro ano a gente vai sair do 0, chegar aos 21, e no ano que vem ela vai correr os 42, se tudo der certo. E ela quer correr 42 por causa da idade dela. Ela vai fazer 42 anos em 2026. Então, foi tudo certinho. Ela quer fazer a maratona de Curitiba, que é na cidade dela. Então, tem alguns aspectos que são diferentes, né? Mas, normalmente, digamos assim, Vitor, sou 0. 0, 0, 0. Você vai sair do 0
vai chegar nos 5 quilômetros em 3, 4 meses, confortável. Aí não significa que você tem que aumentar a distância. Você tem que fazer vários 5 quilômetros ainda para você ter mais segurança e firmeza naquilo que você está fazendo. Depois, você pode chegar até os 10 em mais 4 meses. Sair do 5 para o 10, 4 meses. Então, por exemplo, vamos lá, só para a gente ver, só para fazer aqui um exercício. Janeiro, 0 quilômetros. Abril, completou 5. Quando chega maio, vai fazer 6. Junho, faz 7. Julho, faz 8. Agosto, faz 9. E setembro, você faz o 10. Não é de 5, agora, mês que vem eu faço 9, 9, 9, vou chegar lá no 10. Não, 1 quilômetro por mês. Você consegue ir fazendo esse pequeno ajuste. Ou seja, você pode sair do 0, dia 1º de janeiro, e sem muita preocupação, caminhando com tranquilidade, correr a São Silvestre no final do ano. Ou seja, pense sempre dessa forma. Eu posso aumentar, caso queira, 5 quilômetros a cada 4 meses. Não estou indicando que façam isso, mas é um caminho. Não, eu quero correr a maratona, já estou decidido. Para a maratona, no mínimo, 2 anos a 2 anos, ou de 2 a 3 anos. Primeiro ano faz 15 quilômetros, o segundo ano vai chegar até os 30 quilômetros, no terceiro ano, 2 anos e meio, você faria os 42 quilômetros. Isso evoluindo passo a passo, sem a progressão brusca. Porque essa progressão é que muitas vezes gera lesão. O que gera lesão? Aumento de volume, você sai dos 5, vai para 10, você sai de um volume semanal de 20 quilômetros e para 40 quilômetros, muitos treinos de tiro, fazer uma vez por semana, ok. 2 vezes por semana, se você faz 5 vezes por semana, ainda tá legal. Agora, mais do que isso, fazer muito treino forte prejudica, pode gerar a lesão. Então, são as duas coisas. Ou você faz muitos quilômetros, ou você faz muitos treinos de velocidade sem planejamento. Mas eu vou voltar aqui, né? A gente está falando de intensificador, então, a provocar adaptações orgânicas desejáveis capazes de incrementar o nível de condicionamento do atleta. Esse daqui a gente faz muitas vezes. E o par dele, sempre assim, onde vai o intensificador, o estabilizador vai atrás. Para quê? Para estabilizar as adaptações obtidas pelo atleta nos microciclos anteriores. Eu intensifico o treino, faço o microciclo intensificador. Depois, eu não vou intensificar de novo. Eu vou estabilizar o que eu ganhei. Eu vou manter o que eu ganhei. Então, eu faço intensificador, logo depois, estabilizador. Para quê? Para estabilizar as minhas adaptações, sendo geralmente planejado para acontecerem após microciclos de choque e intensificadores. Por exemplo, até 16 semanas de treino. Talvez eu faça um microciclo de choque. Talvez. Não é um microciclo que aparece em todas as periodizações. Por que ele não aparece? Porque esse tipo de microciclo caracteriza o ápice da aplicação da carga no mesociclo. Ele é o microciclo mais difícil de todos. Por isso que ele se chama choque, como se fosse uma terapia de choque. Eu só aplico quando o atleta está estabilizado. Estou treinando há tanto tempo e não estou conseguindo evoluir. Aí eu vamos fazer um microciclo de choque para ver como é que vai ser? Aí você aplica o microciclo de choque, um volume grande, ele vai correr muitos quilômetros e também vai... Eu não acabei de falar que o que gera lesão é correr muitos quilômetros e ir rápido? O microciclo de choque é isso. Você vai correr mais quilômetros na semana e mais treinos rápidos, mais treinos fortes. Por isso que eu não faço sempre. E eu faço um microciclo em 16 semanas, talvez eu faça um microciclo. Então, nem sempre ele aparece. E quando aparece, é para você quebrar um platô que o aluno está. E aí tem duas coisas, né? Depois que você faz o choque, ele vai ter que descansar bastante. Então, depois do microciclo de choque, vem o microciclo recuperativo. Objetiva a restauração ampliada da homeostase, do estado de equilíbrio, né, do seu corpo,
e o acúmulo de reservas para futuras exigências do treinamento. Apresenta estímulos reduzidos e um número maior de dias de repouso. Por isso que eu falei, depois do choque, você tem que descansar bastante, vai fazer um microciclo recuperativo. Os dois últimos, que são o pré-competitivo e o competitivo, a gente utiliza somente quando está chegando perto da época da prova-alvo. Você tem sempre que ter uma prova-alvo. Você tem que saber onde você vai chegar. O objetivo é fazer a transferência, em situação ideal, das valências obtidas com treinamento para as necessidades de performance da competição em situação. Durante o pré-competitivo, é aquele treino que você sai e fala assim, poxa, Vitor, meu corpo estava pedindo para eu correr mais. Estava muito fácil correr. É lógico que está fácil de correr. Você está chegando no ápice da sua performance. O pré-competitivo ele é um treino mais fácil, é mais leve, é menos volume. Você vai correr menos quilômetros. Então, você vai ficar com vontade de correr. Imagina só, você está indo para uma prova de 10 quilômetros e o treino vai ser de 5 quilômetros. Você vai querer correr mais. O seu corpo vai pedir para você correr mais. Aí você vai ter que fazer, sabe o quê? Obedecer a planilha, obedecer o que está escrito na planilha. E muitas vezes, treinadores de atletas olímpicos erram nisso. Eles alcançam a performance um mês antes das Olimpíadas, quando tem os eventos de teste, né? O cara teve um resultado melhor no evento teste do que na própria Olimpíada. Errou a periodização. E o pré-competitivo, em relação à corrida, ele te dá essa sensação. Imagina só, você estava cansado, correndo pra caramba. Diminuiu o volume. Você vai correr menos quilômetros na semana. Seu corpo vai se recuperar. Você vai ficar mais descansado. Vai dar vontade de correr. Segura essa vontade de correr, porque você tem que liberar essa vontade aqui, ó, no microciclo competitivo. Ele vai assegurar a realização do estado ótimo de preparação no momento da prova-alvo. Você vai atingir o ápice da sua performance no momento da prova-alvo. Tudo isso que nós conversamos até agora é para que você chegue na sua prova-alvo, no seu ápice. Você vai ter a sua melhor forma física no dia da competição. É isso que a gente tem que entender na corrida. A gente vai chegar na corrida pronto para correr. Todos os treinos que você fez, todo o macrociclo que você participou, você treinou, foi preparado para aquele dia da prova. Então, esse é o dia mais importante realmente, né?